Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Colégio Ítalo. Me chamo Maurício, sou aluno do 9º ano, estudo aqui desde 2018, no 3º ano, quando mais ou menos eu tinha 8 a 9 anos. E hoje estou aqui com meus colegas. Gostaria que cada um se apresentasse brevemente para o pessoal. Meu nome é Aline. Boa tarde, meu nome é Aline. Eu estou no 5º ano, estudo no Ítalo desde quando eu tinha 5 ou 4 anos, Jardim 2, 2019. Boa tarde, meu nome é Pedro. Eu estudo no Ítalo desde 2020, desde o 1º ano, desde que eu tinha pelos meus 7 anos. Oi, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, Mal. Meu nome é Júlia. Eu sou do 1º ano do ensino médio. Eu estudo no Ítalo desde os meus 5 anos de idade, no Jardim 2. Bom, todos nós sabemos que o nosso colégio é uma escola que gosta muito de inovação. Sempre está inovando para buscar nos ajudar tanto no nosso dia a dia, nossos estudos, para o nosso futuro, para conseguir entrar em uma boa faculdade, conseguir um bom emprego. Gostaria que cada um falasse o que mais gosta dessa tecnologia do Ítalo, se é o Geek, se é o Chromebook. Começando com você, Pedro. Eu acho que um dos meus favoritos é o Chromebook, que ele vem com uma inovação que tem o Geek e tem algumas plataformas do Chrome que eles vêm para ajudar a gente. Por exemplo, o Classroom, o Canva, o Apresentações, tinha o Jamboard, formulários, planilha e documentos. Eu acho que essas plataformas já ajudaram muito, pelo menos me ajudaram muito no meu ensino até agora no Ítalo. Eu gosto muito disso que o Pedro falou sobre as plataformas, porque eu acho que a inovação, principalmente a inovação tecnológica, é algo que o Ítalo preza muito e é algo que está presente no nosso dia a dia. Então, as plataformas, em um geral, elas permitem que a gente tenha um aprendizado muito mais fácil e muitas vezes muito mais didático, com o Geek, por exemplo, e eu acho que facilita muito trazer essa inovação para o nosso dia a dia, que é algo que já prepara a gente para o mercado de trabalho. Respondendo essa pergunta, Maurício, a inovação que eu mais gosto da escola também é um Chromebook. Ele tem o Classroom, o Jamboard, o Docs, o Canva, como o Pedro falou, e é muito mais praticidade para estudar, para a gente lembrar nossos deveres no Classroom e para fazer apresentações de estudos ou de trabalhos também. Não podemos esquecer também das nossas atividades extracurriculares do nosso colégio, incentivando bastante o esporte. Mas o nosso colégio também contém o Global, que eu queria que a Aline e o Pedro falassem um pouco sobre, já que fazem parte. O Global é um período de 5 horas, onde a gente fala inglês quase essas 5 horas inteiras. Então, o inglês, ele é um benefício em viagens, no mercado de trabalho, nas nossas futuras carreiras. E os professores e professoras do Global sempre procuram fazer atividades interativas para sair da sala, para não ficar o dia inteiro fazendo o livro. Agora eu queria mais falar sobre as aulas do Global que ajudam mais. A gente tem o Grammar Rule, que a gente vai aprendendo como é que a gente pode falar inglês. É tipo a aula de português que a gente tem. A gente aprende a fala, a gente aprende como é que a gente pode falar adequadamente. A gente aprende as regras. A gente aprende as regras do inglês. Aí também tem o Global Stage, que a gente é tipo o nosso livro de inglês que a gente tem de manhã, que a gente fala mais inglês e fala algumas histórias mais interativas. Também tem Science, que a gente vai aprendendo ciência. Agora a gente está aprendendo sobre espelhos, a criação da natureza. Também tem o Social Studies, que é tipo uma aula de história. E tem PE, que é educação física. E eu acho essas aulas muito legais, porque a gente vai aprendendo inglês e a gente vai aprendendo mais sobre outras coisas. Sem contar que é umas aulas muito mais legais de fazer. Imersivas. Sim, imersíveis, utilizando a sala Google, não ficar somente dentro de sala de aula, né? Sair bastante, Bem mais ir no pátio, quadra, gramado.
A gente também tem um momento, a gente pelo menos tem um momento Circle Time, que é um momento que a gente faz alguma atividade. Em segundas, eles perguntam como foi o final de semana, tudo que a gente fez. Sexta, o professor pergunta qual o nosso planejamento para o fim de semana. E quando é, segunda, terça, quarta e quinta, ele às vezes faz umas atividades, de jogo da velha, correr pra fazer uma ordem, essas Sim, coisas. pra dar uma descontraída na aula, né? Sim, esses dias a gente foi pro auditório fazer um jogo de pedra, papel, tesoura. A gente tá fazendo muito mais coisas interativas. O que eu acho muito interessante no Global, porque às vezes as pessoas pensam que o Global é só uma coisa de inglês, assim. Só pra gente aprender inglês. Mas não, a gente vai aprendendo coisas bem interessantes, vai tendo brincadeiras. A gente não fica só num livro, assim, falando só inglês. Puxando isso que eles falaram dos benefícios do Global pro inglês, eu não faço mais Global, mas eu fiz por muito tempo. E a gente sabe que o inglês hoje é quase obrigatório, né, pro mercado de trabalho. Então, eu acho que o Global, ele tem esse poder de preparar a gente. Eu, que já estou no ensino médio, o Global permite que você chegue no ensino médio, nos anos mais avançados, com o inglês muito mais preparado, muito mais preparado mesmo. Desenvolvido, né? Exatamente, desenvolvido para a vida mesmo. Agora eu queria saber um pouquinho de você, Aline e Pedro, já que eu e a Júlia não temos mais aula de pensamento computacional. O que vocês acham sobre ele? Como ele pode nos ajudar no nosso dia a dia, para entrar em uma boa faculdade, para nossa profissão futuramente? O pensamento computacional é uma aula em que a gente vai aprendendo algumas coisas lá pro lado tecnológico. A gente já fez várias coisas. Às vezes a gente tem Microbit, Code.org, Scratch. E às vezes a gente tem a maleta do pensamento computacional, que é uma maleta que a gente aprende a fazer protótipos que entram nessa atividade mais tecnológica. Nessas outras plataformas digitais que a gente normalmente usa no Chromebook, a gente tem uma interação mais ainda com a tecnologia, que eu acho muito interessante, porque provavelmente no futuro a gente vai precisar muito desse ensino. Pensamento computacional, além das coisas que o Pedro falou, ele nos ajuda a pensar de uma forma diferente e com a resolução de problemas também. Puxando algo que você falou, Alice, muito importante para a gente, que a gente utiliza essa resolução de problemas na nossa maratona Hackathon, que é algo que pouquíssimas escolas têm no Brasil, que nos ajuda bastante tanto no nosso mercado de trabalho e para mudar a nossa maneira de pensar no nosso dia a dia, resolução de problemas. Eu queria que cada um falasse um pouco sobre, já que cada um de nós já fizemos o Hackathon, queria que você falasse a sua experiência, como que foi para vocês, o que é o Hackathon. Então, eu tenho o Hackathon há 4 anos já, e eu acho que o Hackathon, ele permite que a gente tenha uma visão não só muito estratégica na hora de resolver os problemas, porque ele traz questões do mundo real para a gente resolver, mas também prepara a gente para o mercado de trabalho, pelo trabalho em grupo, pelo fato da gente falar em público. E, por exemplo, esse ano eu tive que desenvolver uma startup. E o Hackathon traz pra gente um olhar muito mais humano para algumas questões. Por exemplo, eu desenvolvi uma startup com foco para as pessoas com deficiência auditiva ou afasia, que é a dificuldade na fala. Então, eu acho que o Hackathon, além de trazer pra gente o pensamento muito mais estratégico na resolução de problemas, ele promove um olhar mais humano para algumas questões. O Hackathon também tem uma coisa que sempre, quando a gente vai apresentar o trabalho, falam sobre a empatia. Que a empatia é quando a gente se coloca no lugar do próximo. No Hackathon, a gente normalmente pensa para ajudar os outros. Para ajudar um certo grupo de pessoas, ou para ajudar simplesmente, ou para ter uma ideia, assim, para o mundo inteiro.
Aí a gente vem com empatia, que fala sobre como que a gente poderia se colocar no lugar do outro para pensar como que a gente poderia resolver esse problema. Sim. Que eu acho muito legal. Outra coisa do hackathon que eu acho muito interessante é a parte de competitividade. A gente tem as medalhas, tem a premiação, mas todo mundo sai sabendo que fez algo de importante. O hackathon também é um trabalho em grupo que cada um tem sua função. Por exemplo, esse ano, meu grupo fez um trabalho sobre um tema pesado, que é a depressão, e aí separamos em partes. Uma amiga minha fazia o coach.org, a outra fazia um desenho para botar no coach.org, uma ajudava com o horário que tinha que acabar cada coisa. Utilizando muito o trabalho em equipe, né? Que é muito importante para nós, tanto o nosso futuro, hoje em dia. Bom, eu queria fazer uma pergunta agora mais específica para a Júlia, que ela é nossa colega aqui, que é a única que está no ensino médio. Eu gostaria de perguntar como o Ítalo ajuda a gente para o nosso futuro, certo? Para entrar numa boa faculdade, nosso mercado de trabalho. Gostaria que você falasse um pouco sobre. Então, eu acho que, além de todas as inovações que o Ítalo já traz, como o projeto do Hackathon, por exemplo, o itinerário, as aulas do itinerário preparam muita gente para o mercado de trabalho em si. Então, a gente tem aulas, por exemplo, de projeto de vida. Na aula de projeto de vida, o assunto abordado é exatamente esse, o nosso futuro, o que cada um vai fazer, como a gente vai fazer isso da melhor forma, para poder exercer a nossa carreira profissional da melhor forma. Então, eu acho que o itinerário tem muito esse papel no ensino médio, de trazer a gente para o ambiente de pensar no futuro e pensar como a gente vai fazer isso da melhor forma. Bom, esse foi o nosso podcast. Queria agradecer aos meus colegas que aceitaram participar aqui, a todos os professores presentes. Não esqueça de visitar nosso colégio, acessar nossas redes sociais, nosso Instagram, que é @colégioítalo. Bom, gostaria agora de agradecer a todos por ter aceitado participar do nosso primeiro podcast do Colégio Ítalo. O que acharam? Gostaram? Eu gostei bastante. gostei Eu gostei bastante, muito achei de participar.